Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório de desempenho mensal ou relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo Vinci Logística, fundo de investimento imobiliário. Então vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de fevereiro. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, né, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Você que quer aí compartilhar com um amigo que quer aí acompanhar conosco aqui os investimentos na bolsa de valores, em principalmente fundos de investimento imobiliário FI, FIAGRO e FIINFRA. Então, você compartilha esse vídeo e ajuda a gente aí, tá? Tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal a disseminar essas informações, continuar nosso trabalho. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá. Vamos lá então. Vinci Logística, fevereiro de 2023. Teve algumas alterações aqui no relatório, né? Botaram sumário agora aqui, né? Umas imagenzinhas aqui para você clicar aí direto para onde está falando. Então, é interessante aqui, tem uns links, né? Você pode depois baixar o relatório e conferir. Bom, informações gerais do fundo para quem não conhece, né? Começando agora aí a conhecer os fundos da bolsa. Então esse aqui é um fundo de logística, né? Gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BR Trust. Se você quer saber a diferença entre gestão e administração, pesquise na lei dos FIIs, né? Que agora também é a lei dos FIAGROS 8668 de 93. Também tem um vídeo aí no canal, um pouco antigo, mas a lei não mudou tanto assim em relação aos FIIs, então você pode aí ver o vídeo aí, entender um pouquinho qual é a diferença entre os dois. Início do fundo foi dezembro de 18, então o fundo fez atualmente aí 4 anos de mercado, né? Código de negociação na bolsa VILG11, fundo que eu tenho na carteira inclusive, tá? O fundo de logística, um dos 4 fundos de logística que eu tenho, gosto do fundo, aproveitando o preço de mercado aí, teve uma queda no rendimento, o pessoal já vende assim a cota, né? Então a gente aproveita. Pega que o portfólio do fundo, vocês vão ver aqui, é muito bom, muito interessante, né? Fundo que dificilmente tem vacância, aconteceu aí uma vacância, né? Quando está acontecendo aí mais na inadimplência também no fundo, mas fundo muito interessante aí para você que quer investir no longo prazo, não é nenhuma indicação, eu estou falando como cotista e é o que eu faço, na verdade, né? Então, tem em torno de 4% da minha carteira de FII alocado no VILG11. Tenho 17 FIIs na carteira, então de 4 a 5% no VILG11. Segmento é logística, investidores em geral é o público-alvo, o fundo que está com uma cota de mercado atual um pouquinho mais abaixo do que essa aqui, né? Essa aqui tem o fechamento de 28 de fevereiro, 86,47, mas já chegou a bater aí 81 nesse mês de março, né? Valor patrimonial da cota 111,86, a gente vai entender por que ele bateu lá 81, tá? Fundo que distribuiu um provento muito menor aqui em relação aos meses anteriores. Quase 15 milhões de cotas emitidas e mais de 157 mil cotistas. E como eu já falei, eu sou cotista. E se você quer acompanhar conosco, todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial do VILG11. Então se inscreva aí e ative o sininho. Taxa de administração do fundo está nesse patamar aqui, né? Superior a 1 bilhão, então é 0,75% ao ano. E a taxa de performance o fundo também tem, né? Que é até raro nos fundos de tijolo, né? Mas tem. IPCA mais 6% é o benchmark do fundo, ultrapassando isso, paga-se 20% de taxa de performance também para o fundo. Destaques no mês de fevereiro, então, acordo para a venda de ativos, 100 milhões de reais, né, do CD Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, fundo aí acordando essa venda desse imóvel. Então aguarda-se aí, né, as certidões e tudo mais, a parte burocrática, né? 65% dos vencimentos a partir de 2026, que é a receita do fundo, após as renovações ocorridas em fevereiro, o fundo apresenta 65% da sua receita com vencimento somente a partir de 2026, né? Então seus contratos aí sendo renovados e esticados o prazo, né, de vencimento. E atualmente o prazo médio de vencimento dos contratos está em 4,1 ano. Vamos continuar então aqui vendo os destaques e aqui é o comentário do gestor sobre o cenário macroeconômico. Então você pode fazer uma leitura, tá? Não vou me ater a essa leitura econômica aqui. Isso aí é obrigação nossa acompanhar, né? Então você que é investidor tem que acompanhar o mercado, né? Por mais que você não conheça. Mas faça essa leitura aqui e veja a visão da gestão em relação ao mercado doméstico, ao mercado internacional. Então tem aí a demanda em relação à China, né, a possibilidade de volta, aquecimento lá da economia, principalmente
da questão imobiliária lá, né? Então a gente sabe que a China é muito importante em relação à exportação nossa aqui de minério de ferro, né? Eu sou da área portuária, então eu sei que o impacto é muito grande. E aí você pode fazer essa leitura aqui em relação também à guerra lá da Ucrânia, né, e a Rússia, né, como é que a Europa aí se virou em relação ao gás, né, e como é que está atualmente a relação à demanda lá de gás, como a Europa se virou. A gente viu que né, alguns fatores, na verdade, até climáticos colaboraram para que não tivesse lá um colapso em relação ao gás, né? O frio foi menor, então pode fazer essa leitura aqui que é muito interessante. Fala também sobre aqui a taxa de juros nos Estados Unidos, a expectativa de PIB aí também no Brasil, né, no exterior e em relação também à nossa taxa básica de juros. Então faça essa leitura aí, é muito interessante para a gente estar atento aí ao que está acontecendo no mercado. Bom, aqui ele fala sobre o acordo então de venda de 100% do CD Cachoeirinha, 31 de janeiro de 2023, né? Foi aí celebrado então o acordo de alienação de 100% do centro de distribuição Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, Porto Alegre, né? Então a transação é de 100 milhões de reais. O acordo ele fala aqui que não representa a garantia de que o fundo efetivamente concluirá a operação, é só um acordo, não é, já é a venda em si do imóvel, né? Então tem aqui algumas determinantes aí a ser cumpridas, né? Parte burocrática para a transação ser concluída. A gente vai acompanhar isso aí então nos próximos dias, né? Aqui também tem a ação de ajuizamento, né? O ajuizamento da ação de despejo por inadimplemento da Tokstok, né? Que teve um impacto muito grande aí no mercado em relação ao fundo. Eu achei que até ia ser pior, porque na verdade a Tokstok representa a maior receita do fundo, 14%, né? A gente sempre falou aqui no fundo que o maior risco do fundo é exatamente essa dependência muito grande, né, da receita da Tokstok, 14%. Então teve um impacto muito grande na distribuição já de fevereiro, porque a falta de pagamento da Tokstok foi em janeiro exatamente, né? Então já teve uma falta, já teve uma queda muito grande em relação aos proventos, né, do fundo distribuídos agora pagos em março, distribuídos em fevereiro, pago em março, e isso teve um impacto grande no mercado. Tá? E a gente verifica aqui que então a ação de despejo está em andamento. 7 de março de 2023 a Tokstok efetuou tempestivamente o pagamento do aluguel de fevereiro com vencimento em 6 de março. Então, a princípio, ela fez aí o pagamento, né? Referente a esse aluguel. Então, por isso mesmo o preço de mercado depois desse pagamento aqui não teve uma queda mais acentuada, já que o fundo ficou ali praticamente uma semana ali na expectativa de queda de mercado, porque o fundo anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência, então ficou ali praticamente uma semana ali nessa indecisão em relação à resolução desse problema. Então a gente verifica aqui que a locatária ainda assim segue inadimplente em relação ao aluguel de janeiro. Então ela pagou fevereiro, mas janeiro ainda está em aberto. Então a ação de despejo segue, né? Aí então em relação a esse inadimplemento da Tokstok em relação à receita de competência de janeiro que tinha que ter recebido em fevereiro. Obras do Castelo 57 Business Park, então aqui segue a obra aí, né? O fundo vai ter uma participação de 80% nesse imóvel, então segue as obras aí. Previsão de entrega aí já para esse ano, né? Então a gente está acompanhando também essa obra do Castelo 57, que está aí já perdurando já algum tempo, né? Performance do fundo. Então a gente verifica que a receita, né, resultado de aluguéis 10,2 milhões, resultado financeiro, né, a alavancagem que o fundo tem atualmente, despende aí do fundo uma despesa financeira de 1,4 milhões, né, e o fundo teve um resultado de 7,1 milhões, distribuiu 7,9, né, distribuiu inclusive mais do que o resultado do mês, mesmo assim foi de 53 centavos a distribuição, caiu aí mais de 15 centavos, né, a distribuição do fundo, né? Então isso causou aí uma queda no preço de mercado, né, muito grande. E aí a gente aproveita, né, essa queda aí momentânea, com certeza,
para aumentar a posição, né? Então aproveitei esse preço aí com certeza para poder aumentar a posição, porque a gente sabe aí, o fundo tem imóveis de qualidade, o fundo tem inclusive aí resultado acumulado não distribuído ainda de em torno de 10 centavos, não dá para cobrir em mais um mês, por exemplo, mas a Tok Stock já pagou, só está devendo agora janeiro, vamos ver os próximos meses se isso vai ser recorrente, mas o fundo teve uma queda grande em relação à receita que vinha distribuindo, né? Então a gente verifica aqui que está invertido, né? Provavelmente que está invertido histórico de distribuição, o fundo distribui 53 centavos em fevereiro de 23, né? Não de 22. E aqui está janeiro de 23 aqui totalmente deslocado. A gente verifica aqui que está meio estranho aqui esse gráfico, né? Tá meio estranho aqui esse gráfico. Mas o fundo distribuiu 53 centavos nesse mês de fevereiro de 2023, tá? Isso aqui está invertido com certeza. O estagiário errou no gráfico. Vamos lá então, a estimativa de rendimento, então o fundo não vai fazer estimativa, porque essa ação da Tok Stock ainda está aí sem previsibilidade de resolução, né? Então até que seja isso resolvido e estabilizado, o fundo não vai fazer previsão de distribuição de provento, né? Isso também não serve para muita coisa, porque se a gente for ver o histórico do fundo aí, não adianta muita coisa, porque essas questões de queda de receita podem acontecer de uma hora para outra, então sabendo ali o quanto o fundo em média tem de receita de resultado, é tranquilo para poder saber qual é a previsibilidade do fundo, né? Mas esses inadimplementos acaba pegando realmente surpresa. Bom, aqui em relação à rentabilidade do fundo, o fundo iniciou fevereiro a 92,88, para a gente ter uma ideia da queda em fevereiro, né? E fechou 86,47, uma queda de quase 7% no valor da cota. O fundo então teve uma rentabilidade negativa em fevereiro de 6,3%, né? E caiu depois um pouco mais do anúncio do provento, que aí só cai no primeiro dia útil do mês subsequente, né? Então esse aqui é até o último dia útil. Então a queda foi um pouquinho maior depois do anúncio do provento. Em relação aqui à negociação no mercado, então o valor de mercado do fundo 1,3 bi. Então paga-se aquela taxa menor de 0,75%, né? O número de cotistas ultrapassa 157 mil. Então eu sou um deles, se você é um deles também se inscreva aí no canal. O fundo que teve aqui um volume médio de negociação de 2,5 milhões, mantendo a média do fundo, que é isso mesmo, né? 2, 2,5. Essa é a média de volume de negociação do fundo já nos últimos 12 meses. E aqui a gente verifica em relação à carteira do fundo, que o fundo tem 1,9 bilhão em imóveis, né? Então o fundo tem uma alavancagem ali que consome então parte dos ativos, né? Já que o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido do fundo atualmente está em 1,677 milhões e o fundo tem atualmente 1,9 bi em imóveis. Então, o valor da cota patrimonial R$ 111,09 e no mercado aí a R$ 82, R$ 83. Então tá um baita desconto aí. Fundo de tijolo muito interessante. Essa aqui é a parte da alavancagem do fundo, 269 milhões em saldo devedor. São 3 aquisições, inclusive uma está em obra ainda, que é o Castelo 57, né? E as outras duas já está aí em pleno vapor, né? Aí rendendo para o fundo. E o cronograma de pagamento das aquisições, essa aqui, o fundo tem uma dívida maior até 2030, depois começa a se reduzir aí, porque um vai até janeiro de 2031, dois na verdade, vai até janeiro de 2031. Então aqui começa a reduzir a dívida aí de longo prazo do fundo. E os indicadores operacionais, o fundo está aí próximo ao valor de mercado, né? O valor de mercado dos aluguéis está 21,20, do fundo está um pouquinho superior, 22,10 centavos, né? Taxa de ocupação média do fundo agora está próxima de mercado, mas mesmo assim está superior, né? O fundo sempre teve aqui superior a média de ocupação do mercado, mas com essa vacância recente lá em novembro, o fundo teve aí, reduziu a vacância aí, na verdade elevou a vacância para 10% atualmente, né? E da Tok Stock, como ela pagou, provavelmente a rescisão pode não acontecer, né? Se acontecer, essa vacância vai aí ficar em torno de 75%, né? Na verdade vai ficar em 79%, já que
A Tok Stock ocupa aí 11% da ABL do fundo. A inadimplência do fundo, então, ó, aqui fevereiro estava inadimplente ainda, né? 14,74%, exatamente a Tok Stock. E dentro do portfólio, ó, como eu falei, o fundo tem um risco maior por conta disso aqui. Ó. O Tok Stock representa 14% da receita do fundo, né? O fundo, apesar de ter mais de 57, na verdade são 66 locatários aproximadamente, só que aí tem tá muito voltada aqui, né? A receita é muito concentrada. Na Tok Stock não é tão concentrada assim, mas 14% em um só, você tendo outros 66, realmente é uma concentração maior na Tok Stock, né? Mas isso aqui é comum nos fundos, tá? Essa concentração às vezes em um ou dois inquilinos. Se você pesquisar aí, você vai ver que tem essa concentração. É comum nos fundos de tijolo, né? Principalmente nos fundos de logística. O e-commerce, então, é o principal segmento. 80% dos contratos aqui são contratos típicos, né? E a maioria, né, da ABL do fundo está em Minas Gerais, né? Que normalmente está em São Paulo, né? Fundo aí estão tendo, ainda além de ter diversificação aqui em outros 7 estados, né? Está mais concentrado em Minas Gerais, que nem tão concentrado assim, são 32% nos principais centros logísticos lá de Minas Gerais. Aqui são as localizações, né? Então, você pode aí baixar e verificar direitinho. O fundo que está vendendo esse fundo aqui, ó, na verdade fez um acordo de venda para esse do CD Cachoeirinha, um dos dois que tem lá no Rio Grande do Sul. E aqui é o prazo médio de vencimento dos contratos, 4,1 anos, que a gente já viu. O fundo que tem aí em março previsão de 5% de reajuste de contratos. A maioria é indexado ao IPCA. Em março a gente verifica que 4% vai ser aí corrigido pelo IPCA e 1% pelo IGPM. Né? Então são os dois indexadores aí que o fundo tem na carteira. E também aqui a gente tem os imóveis do fundo, né? Você pode baixar aí, ver a localização, ver as características do imóvel, qual é o principal inquilino. Então baixa aí, o fundo tem uma diversificação interessante aí em imóveis, tá? É interessante aqui, o fundo bem diversificado realmente, por isso que eu tenho ele na carteira dele, entra dentro da minha estratégia de diversificação regional, diversificação em imóveis, diversificação em inquilinos e localização também, que é muito importante do fundo. Essa que aconteceu com a Tok Stock aí é comum, né? Vira e mexe, vai acontecer um episódio como esse, mas a gente tem que ter aí, pensar que é um fundo bem estabilizado, né? Para longo prazo, mas não vá por mim não, tá? Estude o fundo aí, veja se ele se encaixa dentro da sua estratégia de diversificação, se você tem esse tipo de estratégia, e ver se vale a pena aí você manter o fundo ou entrar no fundo, tá? Estude, não vá por mim. Isso aqui é uma simples leitura de relatório para te poder entender o que a gestão está fazendo e o que está acontecendo no fundo, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, visite nossa área de membros também, uma forma de você ajudar aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.